Para a gente começar, e para mim um dos assuntos mais importantes aqui da nossa live é justamente a questão da tributação. Deixa eu colocar aqui na tela, trazendo para vocês o que aconteceu lá na reunião em Brasília, dia 24. A gente trouxe aqui, né, o Flamengo conseguiu, né, o apoio, né, do COB, do FENA-Clubes e diversos outros clubes. E aí eles criaram esse movimento, né, que se alinhou junto com o movimento do Flamengo. O Luto no Esporte se alinhou ao movimento Amigos do Esporte do Flamengo. E aí, lá numa reunião no Grupo Pinheiros, eles marcaram, né, esse encontro em Brasília para o dia 24. Inclusive, o Flamengo se fez presente lá nessa reunião no Pinheiros e se fez presente também lá em Brasília. E a gente vai trazer aqui para vocês, tá? A articulação em Brasília avança para proteger o esporte olímpico brasileiro. O presidente do Clube de Regatas do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Marcos Laporta, o presidente do Comitê Brasileiro de Clubes, Paulo Maciel, e o presidente da Confederação Nacional dos Clubes estiveram na Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados para defender os clubes associativos e buscar a reversão da penalização tributária imposta às entidades que sustentam o esporte olímpico no país. A mobilização contou também com a presença de Zico, ídolo histórico do futebol brasileiro, ex-ministro do esporte, à época Secretaria Nacional de Esporte, reforçando que a defesa do esporte ultrapassa gestões e governos. É uma causa de Estado. Após a reunião na Comissão do Esporte, os representantes do setor participaram do encontro com o líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, e com o líder da oposição no Senado. Na ocasião, foi sinalizado um acordo para a votação da derrubada do veto, com a apresentação de uma proposta da emenda à Constituição, PEC, que busque garantir a imunidade tributária às atividades esportivas desenvolvidas por entidades sem fins lucrativos, né? Então, em resumo, um acordo para poder derrubar esses vetos, que é justamente esses vetos que, quando eu mostrei aqui, tem que ter corte aqui com toda a tramitação dessa lei, né, da reforma tributária, e aí quando chegou na mão do presidente Lula, né, para sanção, com os vetos que ele fez, que acabou colocando essa desigualdade, né, entre clubes associativos e SAFs, né? Então, há um acordo para derrubar esses vetos e para criar uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, para poder proteger aí as atividades esportivas, né, dos clubes associativos, para que tenha uma imunidade tributária. E, deixando a minha opinião aqui, eu tenho acompanhado uma coisa que eu acho engraçada, por exemplo, o Juca Kfouri tem colocado textos de outras pessoas, né, que defendem essa tributação e, em geral, apesar da tecnicidade do texto, mas em geral, tipo, não tem como clubes milionários como o Flamengo não pagar imposto. Eu acho que o Flamengo tem que pagar imposto. Agora, eu acho injusto que Flamengo, Pinheiros e qualquer outro clube associativo pague mais impostos do que as SAFs. Eu acho isso injusto. Por que a SAF, ela que tem, né, objetivo de lucro, divisão de dividendos, tem que ter uma tributação menor do que os clubes associativos? Eu não acho justo isso, né? Seguindo aqui no texto no site do Flamengo, na sequência, a comitiva foi recebida pela ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann, que ouviu os relatos e se comprometeu a levar o tema ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ressaltando que o governo federal é defensor do esporte brasileiro. O objetivo é, claro, garantir segurança jurídica e sustentabilidade financeira aos clubes que formam atletas, mantêm projetos sociais permanentes e reinvestem integralmente seus recursos no país. A mobilização continua. Aí tem um vídeo aqui do presidente do Flamengo, vou colocar aqui para vocês, falando sobre essa reunião. Peraí, deixa eu compartilhar aqui a tela. Vou colocar na velocidade de 1,25. Tá bom? Então, vamos lá, vamos ouvir aqui o presidente. Fala, nação rubro-negra. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2026, terça-feira. Estamos encerrando um dia aqui muito produtivo em Brasília, onde nós estivemos aqui junto com a Associação de Clubes Nacionais, FENA-Clube, CBC, COB, Flamengo, com certeza, e uma série de outros clubes poliesportivos do Brasil, na defesa dos interesses das associações sem fins lucrativos no Brasil. Por conta de uma lei aprovada entre os dias 26 e 31 de dezembro, as SAFs passaram a pagar menos impostos do que essas associações. Basicamente, as SAFs vão pagar 6% e essas associações vão acabar pagando 15%. Isso decorreu de um veto do governo
as isenções históricas que os clubes sociais que fazem a força do esporte olímpico nacional perdessem suas isenções. Então nós estamos aqui trabalhando para reverter isso, tivemos um dia muito produtivo, conversamos com o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, que apresentou 2 ótimas propostas, uma de derrubada de veto e outra a criação de uma PEC que, de alguma maneira, defina de forma definitiva que os esportes no Brasil, ou as associações esportivas sem fins lucrativos, que elas sejam imunes a alterações tributárias. Isso vai gerar o conforto e a segurança jurídica necessária para que todas essas entidades, esses clubes que tanto fazem pelo esporte nacional, continuem produzindo grandes atletas para o nosso Brasil. Vamos ver o desenrolar dessas novas conversas aí aqui em Brasília, que a gente espera que vão acontecer ao longo do mês de março, e com toda certeza a gente vai ter uma vitória importante para o esporte nacional. Juntos sempre por um esporte mais justo. Saudações rubro-negras. Aí a mensagem do BAP. Temos aqui também isso aqui é só para mostrar, tá? Que outros clubes também tiveram, óbvio que o Flamengo, pela visibilidade, né? Outros clubes associativos, como o Mackenzie, o Mackenzie Esporte Clube esteve presente hoje em Brasília, na Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados, afirmando seu compromisso permanente com a defesa do setor. Sempre estivemos e sempre estaremos na linha de frente das discussões que definem o futuro da formação esportiva no país. Ao lado do presidente de clubes e associações, reforçamos uma pauta urgente para o Brasil quanto a projetos e medidas que colocam em risco a sustentabilidade do sistema esportivo nacional. Mudanças recentes na legislação e na tributação aumentaram de forma significativa os custos e ameaçam diretamente os clubes formadores, que são a base do esporte olímpico brasileiro. Preservar o esporte olímpico é uma escolha de país. Sem clubes fortes, não há formação de atletas. Defender a revisão dessas medidas é defender o futuro do esporte brasileiro, né? E ali uma publicação compartilhada com o CBC, né? O Comitê Brasileiro de Clubes, e assim, outros clubes também tiveram presente. Quem não esteve presente, e aí isso é muito representativo, são justamente outros grandes clubes brasileiros que também são de modelo associativo, como o Palmeiras, como São Paulo, né, Corinthians, clubes Fluminense, que não se colocaram. O Palmeiras, inclusive, quando foi ouvido acho que pelo Máquina do Esporte, disse que não falaria nada, que tinha aquela questão da tensão da Libra com o Flamengo. E lembrando, isso aqui não é uma questão de Flamengo, não é uma questão de Palmeiras, é uma questão do coletivo, né? E aí você vê dirigentes e jornalistas, né, como o PVC, Danilo Lavieri, o próprio Juca Kfouri, que defende, né, essas instituições. Essa é a verdade. O PVC está lá, ele não faz um jornalismo, ele faz um jornalismo para o Palmeiras, defendendo o Palmeiras. Danilo Lavieri, mesma coisa, não dão visibilidade, por exemplo, para esse tipo de assunto. E, né, não se fala do porquê do silêncio desses clubes e dentro de uma luta coletiva, né? E aí a gente vê diversas bravatas sendo faladas. O Flamengo isso, o Flamengo aquilo. Vou repetir, no momento, o Flamengo é o clube brasileiro que mais luta pelo coletivo do esporte. Essa é a grande verdade. O que o Palmeiras faz pelo bem, pela coletividade dos clubes, tá? Falando dos clubes em geral, todos os esportes, todas as modalidades. Qual a movimentação que faz o Corinthians pelo coletivo? Qual movimentação faz o São Paulo pelo coletivo? Ninguém faz. E aí, muitas vezes, a gente é obrigado a ouvir que o Flamengo é egoísta, que como disse o Paulo Calçade, que o Flamengo se beneficia do caos e não faz nada porque está batendo polícia na porta do Corinthians e do São Paulo, né? Que isso, o Flamengo é legal, que o Flamengo não faz nada pela coletividade. E não é verdade. Esses clubes é que quando, né, a gente não sabe o motivo, porque assim, será que eles querem se tornar SAFs? São Paulo tem discussões sobre isso. Santos também, que é um clube associativo, não citei antes, mas a mesma coisa. Palmeiras, será que há algum interesse de repente, né, a Leila tentar de alguma forma transformar o Palmeiras em SAF? Será que é esse interesse? No Corinthians a gente sabe que tem por parte, né, tem lá a tal da Safiel, né, e o Juca Kfouri defende, né, muito isso, por isso que ele deixa que o blog dele seja utilizado como lobby, né, para que, né, as SAFs tenham vantagens, porque, repetindo, a questão não pelo menos para mim, né, não é que os clubes não paguem impostos, né, seja Flamengo, Mackenzie, Pinheiros, Tijuca, qualquer clube associativo. A questão são os clubes associativos
pagarem mais tributos, mais impostos do que as SAFs. Aí eu acho que é desigual, né? Totalmente desigual. Então, é uma coisa assim curiosa, né? Por que esses clubes não estão lá? E acho que a justificativa do Palmeiras de que tivemos uma rusga com o Flamengo, não vamos... Ué, mas não é pelo bem coletivo? Vocês não pensam sempre no coletivo? Estranho, né? É muito simbólico e significativo. Aqui eu quero colocar para vocês também um vídeo do CBC Clubes, né? Aqui, ó, mostrando aqui, falando também desse encontro. Esporte Unido em Brasília, clubes, atletas e entidades lutam contra a reforma tributária que ameaça milhares de projetos sociais e esportivos. A mobilização aconteceu na Comissão de Esporte na Câmara dos Deputados na terça-feira, 24. Defender os clubes é defender o futuro do esporte brasileiro, mais impostos, menos oportunidades e menos formação. Vou colocar o vídeo que eles publicaram aqui. Tem a fala de algumas pessoas importantes. O esporte não pode, de forma alguma, perder recurso. O clube é muito importante para a gente, é a célula-máter do esporte brasileiro, que a gente precisa cada vez mais dar apoio para os clubes, para as confederações, para todo mundo. O esporte unido, mais uma vez, em defesa dos seus interesses, da preservação de que os clubes não sejam taxados como se fossem entidades de fins lucrativos, e não são. Então, mais uma vez, uma união suprapartidária, parlamentares, Comissão de Esportes ativa. O nosso trabalho aqui é para que a gente possa facilitar para quem faz o trabalho na ponta, que são os clubes que lidam com a população diretamente. Então, tudo que for para facilitar a vida de quem faz o trabalho, o esporte, o nosso sonho na ponta, nós estamos aqui para defender. A gente sabe da importância, do poder transformador que o esporte tem. E é muito bom, né? A gente sai até com um pouco de alívio de saber que está um pouco encaminhado, que a gente está seguindo um caminho que vai beneficiar muita gente, né? Que vai beneficiar o esporte, principalmente o esporte de base. E a gente vai ter condições de continuar formando campeões e principalmente formar grandes pessoas aí, que a gente sabe que no final é isso que importa. Assim, a gente precisa resgatar novamente as isenções e brigar, inclusive, pela imunidade tributária em relação às entidades esportivas. Até porque o esporte é saúde, educação, é segurança pública, enfim, a gente tem que buscar a essência da Constituição da imunidade parlamentar para o esporte. A gente deixou um recado muito forte aqui hoje, né? Conseguimos reverter por essa mobilização. Antes de acontecer até, a instrução normativa já trouxe uma solução. Sem os clubes, a gente não tem a boa execução do esporte no país, é a célula formadora do esporte nacional. E a gente não pode tributar quem luta por saúde, educação. Bom, tá aí, né? Então, acho importante aí a gente seguir acompanhando. Vamos ver como é que vai ser essa movimentação no mês de março, né? E acho que não só a derrubada dos vetos hoje ele é muito importante, como também a criação dessa PEC para proteger os clubes associativos, né? E é pelo bem do esporte e me sinto orgulhoso de ver o Flamengo liderando, né, junto com o COB, né, com o Comitê Olímpico Brasileiro, junto com o FENAClubes, CBC e os outros clubes também muito relevantes para, né, o futebol, o esporte nacional, liderando esse movimento. E, infelizmente, a gente vê o silêncio dos outros clubes, né, que falam tanto, né, em coletividade, melhorar o futebol, pipipipopó, e a gente, na prática, né, quando tem a prática disso, a gente não vê acontecer. Então, agora é torcer e a gente vai acompanhar. Foi importante aí essa participação, né, em Brasília do Flamengo.